A matemática é a mais simples, a mais antiga e a mais perfeita de todas as ciências. Jacques Hadamard. Meu querido aluno, antes de mais nada, é um prazer tê-lo aí mais uma vez para mais um assunto nosso aqui da nossa matemática. O assunto de hoje é prisma. Vamos falar aí dos prismas. Acompanhe aqui e vamos olhar aqui. Primeiro caso aqui, você tem um plano qualquer, a gente já estudou, uma reta aqui qualquer também, passando pelo ponto B. Se eu pegar um pontozinho A dela e aqui nesse plano alfa daqui, olha o que está apoiado, um polígono qualquer, que nesse caso é um quadrilátero. Presta atenção, se eu traçar vários segmentos paralelos ao segmentozinho AB, o que vai ocorrer? Você vai formar um prisma. Quer ver um exemplo? Olha, aqui você tem vários segmentozinhos. E o que ocorre? Essa base e essa daqui, como eram segmentos, vão ter o quê? Início e fim. E todos serão paralelos e iguais. Meu aluno, guarda. As bases também serão o quê? Paralelas e iguais. Presta atenção. Daqui em diante, a gente vai estudar os elementos dele. Olha só, você tem V1, pode ser V2, V3, V4, quantos V você quiser. Esse V daqui vão ser o quê? Os vértices. Ao mesmo tempo, você vai ter essas arestas daqui. Como elas estão na lateral, vão ser chamadas de arestas laterais. E essas daqui, ó, essas arestas daqui, tanto embaixo como em cima, serão chamadas de ABzinho. Que ABzinho são esses? Arestas da base. Meu aluno, a distância entre esse plano aqui de cima e o plano da base daqui de baixo será o quê? Exatamente a altura. Analisa só o que ocorre. Como já comentado, H, altura AB, aresta da base AL, aresta lateral VN. O que é esse VN? São todos os vértices, V1, V2, V3, V4, V5, todos eles. E o que é FL? Lembra lá em Poliedros? As faces, só que esse FL daqui vão ser as faces o quê? Laterais do nosso prisma. Continuando, analisa aqui comigo agora. Classificação dos prismas. Você pode ter algumas classificações, como prisma reto. O que é prisma reto? É todo aquele cujas arestas laterais são o quê? Perpendiculares aos planos da base. E depois do prisma reto, olha, o prisma oblíquo. As arestas laterais são oblíquas em relação ao plano da base. Prosseguindo, prisma regular. O que seria um prisma regular? É todo, guarda isso, para ser regular ele tem que ser o quê? Reto. E então ele vai ser todo prisma reto, cuja a base vai ser o quê? Um polígono regular, tanto a inferior como a superior. Valeu, meu querido? Olha o desenho deles aqui no quadro. Esse daqui é o exemplo de um prisma reto. Por quê? Porque a aresta lateral daqui, quando bate no plano da base, forma com ele um ângulo de 90 graus. Olha o outro, quando o prisma é oblíquo, o que vai ter aqui? Um ângulozinho alfa. E esse alfa aqui pode ser 90? Não, porque é o ângulo que a aresta lateral forma com o plano da base. Tem que ser obrigatoriamente o quê? Diferente de 90, 1000, nota 1000. Continuando, depois do oblíquo, prisma regular. Como? Regular? Mas, Rodrigo, é reto. Claro, porque todo prisma regular tem que ser o quê? Reto. E a aresta da base vai ser exatamente o quê? Um polígono regular. Valeu, meu aluno. Dá um tempinho aí, professor, para ver se a turma pega também. Olha agora o que eu vou falar. Vou falar de seção. Existem dois tipos de seção e você vai acompanhar comigo dessa maneira. Seção reta. O que é seção reta? É aquela seção que corta as arestas laterais, formando com elas um ângulo de quanto, hein? 90. E seção transversal. O que é seção transversal? É aquela que corta o prisma exatamente o quê? Paralelo às bases. Sempre, Rodrigo, sempre. Analisa comigo. Olha aqui. Essa daqui é uma seção reta. Ela corta, formando aqui ângulos de quanto? 90 graus. Com quem? Com as arestas laterais. Isso é uma seção reta. Ah, o prisma reto oblíquo não tem problema. Vai formar sempre um ângulo de quanto com as arestas laterais? 90. Depois da seção reta, olha a próxima, seção transversal. Lembra que eu tinha falado para você? É aquela que é exatamente o quê? Paralela às bases. Valeu ou não valeu, meu aluno? E depois das seções, o que nós vamos ter? As fórmulas. Que fórmulas seriam essas? Analisa comigo. Primeiro caso, área total. Independente de quem seja o nosso prisma, meu aluno, você vai guardar para mim. A área total sempre será o quê? Quantas bases ele tem mesmo?
Duas, show. Duas, a superior e a inferior. Então será 2 vezes a área da base mais o que? A área lateral. Isso é a área total de qualquer prisma. Além da área lateral, da área da base, para chegar à área total, tem uma coisa importantíssima. O quê? O volume. Olha para cá, analisa comigo. Quem é o volume? Volume é SB vezes H, onde H é exatamente o que dele? A altura. Sabe? Eu fico te perguntando. Pega todas as folhas aí do teu caderno agora. Pegou? Pensa comigo, se eu destacasse todas do teu amiguinho, se tiver a mesma coisa, ou fichário, desde que sejam iguais, pega todas, bota uma em cima da outra. Vai formar uma pilha, não vai? Pensa, essa pilha eu vou botando, vai aumentando. Curiosidade, qual o volume dessa pilha? Perdão, primeira coisa, é um prisma? É. Por quê? Porque as bases são paralelas e iguais. Guarda, prisma, as bases seriam paralelas e iguais. Nesse momento, meu aluno, olha o que eu te pergunto. Pega esse volume daí. Do quê? Desse prisma. Como é que você ia calcular? Ah, já sei. Como? Diga para mim. A folha de baixo vezes a quantidade. Como, Rodrigo? Não entendi. Entendeu? Sim. É isso mesmo. O papel de baixo vezes a quantidade. Só que existe essa fórmula, papel de baixo vezes a quantidade? Jamais. Qual seria a melhor maneira? Em vez de papel de baixo vezes a quantidade, vai... É isso mesmo que você está pensando. No lugar de papel de baixo, vai ser exatamente a área da base. E quanto maior a quantidade de folhas, maior o quê? A altura. Logo, independente de quem seja o prisma, reto ou joga as folhas para o lado, oblíquo, sempre o seu volume vai ser a área da base vezes o quê? Altura. Valeu? Continuando, vem comigo. Depois disso, você vai pegar um caso particular de prisma. Qual é o caso particular que eu quero te citar? O cubo, lembra? Era um hexaedro regular, mas vamos defini-lo de outra maneira. Quer ver? Olha só, é um prisma, agora na matéria usada, é um prisma quadrangular, o quê? Regular, quadrangular regular. A base é um quadrilátero qualquer? Jamais, é um quadrado, show. Quadrangular regular, com todas o quê? Cuidado, muita atenção agora. Com todas as arestas o quê? Iguais. Olha a figura. Quando eu chego aqui e te mostro um cubo, isso aqui, a base é um quadrado, mas se todas as arestas são iguais, se aqui eu chamei de azinho, aqui é azinho e aqui é azinho, as 3 dimensões valem quanto, hein? Azinho. E se as 3 dimensões valem azinho, você vai começar a olhar para a figura e ter um monte de relações. Como? Isso aqui é diagonal do cubo, a diagonal da base. Mas como a base era um quadrado, lembra? Lá em quadriláteros, quando eu falava de quadrado, Teorema de Pitágoras, todas aquelas relações, qual era a diagonal do quadrado? L raiz de 2. Como o lado dele é A, quanto vai ser isso aqui? A raiz de 2. Ao mesmo tempo, isso aqui é outra aresta, era ou não era? Olha a brincadeira que eu vou fazer com você agora. Analisa aqui comigo, área total do cubo. Meu querido, quanto que era a área de um quadrado? A ao quadrado. Mas no cubo, eu só tenho uma face? Não. Olha só. Se você analisar bem, era um hexaedro, não era? E o hexaedro, 6 faces, cada uma A ao quadrado. Não tem erro, não tem para onde correr. Qual vai ser a área total? 6A ao quadrado. Show de bola. Continuando. Depois da área total vem o volume. Independente de, é prisma, volume. A área da base vezes a altura. Mas a área da base você já tem A ao quadrado. E a altura é o quê? A e A ao quadrado vezes A vira exatamente A ao cubo. Vamos partir para outro segmentozinho. A diagonal. Ah, Rodrigo, diagonal? A raiz de 3. Por quê? Lembra só uma coisinha. A diagonal lá é espacial. Olha a demonstração. Diagonal, cálculo dela. Pego aqui e vejo. Essa era a diagonal. Aqui era a aresta. Essa é Dzinho. O que é Dzinho? Diagonal da base. Mas, poxa, a diagonal da base, como é um quadrado, é A raiz de 2. Se eu vir aqui e destacar isso do lado de cá, olha o que vai ocorrer. Me ajuda aqui na fórmula. Dzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado mais o quê? O Azinho ao quadrado. Só que Dzinho eu já tinha a raiz de 2. Substituindo, você passa a ter Dzão ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vira 2. E aí? E aí você vai ter a seguinte relação. 2A2 mais A2 vira o quê? 3A2. O quadrado do Dzão passa para lá como raiz. Quando passa, olha a relação final. Dzão é igual a raiz de 3. Meu aluno,
Maravilha. Vamos agora para outra relaçãozinha, para um paralelepípedo. Quer ver? No paralelepípedo retângulo, o que ocorre no paralelepípedo retângulo? Ele é um prisma reto, cujas bases são o quê? Retângulos. Se ele é reto, as arestas laterais batem no plano da base, formando um ângulo de quanto mesmo? Show, 90 graus. Continua. Olha a figura. Aqui está um prisma reto. Ah, mas parece um cubo, não tem problema. O detalhe que diferencia é que essa aresta aqui eu estou chamando de quê? A, essa aresta aqui de quê? B e essa daqui de quê? C. Logo, elas são iguais? São diferentes, tem 3 dimensões diferentes. De novo, Dzão. E daqui em diante, olha a primeira relação que a gente encontra. Vai, área total. Quantas vezes você vai ter? Está olhando para a tua sala? Vamos supor que a sua sala fosse um paralelepípedo. Está olhando para ela? Por exemplo, olha para onde está o quadro. Vai ter uma parede. Só vai ter uma parede igual a essa? Exato. Qual é a outra igual a essa? Lá no fundo. É ou não é? Agora, está vendo uma parede do seu lado? Aí, do seu lado esquerdo, em relação a ela, vai ter outra? Vai, não vai? Qual? A de lá, do seu lado direito. Então, por favor, eu quero a sua ajuda. Você vai ter uma na frente, uma atrás, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. E eu te pergunto, acabou? Você tem o chão e o teto. Faz uma brincadeira para mim, rápida, bem rápida. Se eu tenho 3 dimensões, uma A, B e C. Em relação à base, AB. Em relação a uma parede, AC. Em relação a outra parede, BC. Só que cada face dessa aparece uma vez? Aparece 2. Ou seja, qual é a área total? 2 vezes AB mais AC mais BC. Show de bola. Depois da área total, vamos para o volume. Olha, o volume é dado por ABC. Não entendi. Por que ABC? Vou te explicar. Independente do prisma. Qual é a fórmula de volume? Área da base vezes a altura. Ah, mas Rodrigo, eu não sei quem é a dimensão da base. Não importa. Pega aí, pega uma caixinha qualquer aí de formato como um paralelepípedo. A base dela, uma posição vai ser AB, na outra vai ser BC. Não interessa. São quantas dimensões? 3. Se for AB, área da base, AB, vezes o quê? C. Ah, se for BC, vai ser BC vezes quem? A. E por acaso, ABC é igual a BCA? Então guarda isso para mim do fundo do coração. Independente de quem seja o seu prisma, e se ele for um paralelepípedo retângulo, sempre, meu aluno, sempre, o volume vai ser o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Continuando agora. Olha, a diagonal é uma formulazinha um pouquinho mais complicada, mas você vai usar o mesmo processo parecido com a outra. Quer ver a demonstração? Dzinho, diagonal da base. Azinho, Bzinho, Czinho. Como a gente comentou, eu quero achar essa diagonal daqui. Só guarda uma coisa para mim, Isso aqui é um retângulo. Se aqui é Azinho, daqui aqui é Bzinho, daqui aqui também vai ser o quê? Bzinho. Posso usar pitch nesse triângulozinho da base? Posso. Vai dar Dzinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Vê se nessa relação exatamente encontrada. Dzinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Só que, olha o próximo passo que eu vou tomar agora. Eu vou pegar aquele triângulo maior, onde eu tinha Dzinho, e a aresta daqui era quem? Czinho, aquela terceira dimensão, e Dzão. Posso usar pitch pela segunda vez? Devo, não posso não, devo. E quando eu uso, fica Dzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado, mais o quê? Czinho ao quadrado. Para. Quem era Dzinho ao quadrado? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Meu aluno, o quadrado do Dzão passa para o outro lado em forma de raiz. Muita atenção agora, não cometa um erro fatal. Quando você tem do outro lado Dzão igual a raiz de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ah, Rodrigo, corta, tira tudo da raiz. A mais B mais C. Não. Erro fatal. Jamais. Você só poderia tirar da raiz se ali fosse o quê? A ao quadrado, isso, vezes B ao quadrado, vezes C ao quadrado. Nota 1000. Como é soma? Pode? Não pode. Essa é a fórmula da diagonal. Valeu ou não valeu, meu aluno? Maneiro, hein? É só isso? Vamos partir agora para os exercícios. Vem comigo. 2 blocos de alumínio. Em forma de quê? Em forma de cubo, com arestas medindo quanto? 10 centímetros e 6 centímetros.
Para aí, como a gente já comentou anteriormente, você sabe que se é um cubo, as três dimensões dele são o quê? Iguais. E se as três dimensões são iguais, você vai ter as seguintes relações. Qual? Primeira delas, as três arestas são multiplicadas e vão dar exatamente o quê? O valor do nosso volume, ou seja, independente de onde você tem que volume de cubo é aresta ao cubo, do primeiro, qual será o volume? 10 ao cubo, show de bola. E no segundo, qual era a mesma aresta do segundo? 6, isso aí. Qual será o volume do segundo? 6 ao cubo. Mas o que ele continua dizendo para a gente no texto? Olha só, são levados juntos ao quê? A fusão. E em seguida, olha o que ocorre. O alumínio líquido é moldado como paralelepípedo reto de arestas 8, 8 e x. Calcule o valor de x. Parei. O que ele está fazendo nesse exercício? Vou te dizer, ele pega 2 cubos, derrete os 2. Pega o primeiro, leva a fusão. Aqueceu, começou a derreter o alumínio. Pega o segundo, leva a fusão. Aqueceu, começou a derreter o alumínio. Pega uma caixa de formato de um paralelepípedo reto, bota ali embaixo, espera derreter. Derramou, enche a caixa ou não enche, meu querido? Enche. Mas essa caixa tem que dimensões aí pra gente? 8 centímetros, 8 centímetros e x. E ele quer exatamente o valor desse x. Puxa vida, como é que eu calcularia isso? Olhando aqui. Me ajuda? Acompanhe agora o nosso cálculo aqui. Vai ficar assim. Primeiro cubinho que eu tinha falado para você, o V1. Quanto vale a aresta de V1? 10. E se a aresta dele vale 10, é aquilo. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10, 10 ao cubo, que é igual a 1000. Olha para V2. Quem seria V2? Esse segundo cubinho aqui, cuja aresta dele vale quanto agora? 6. E se a aresta dele vale 6, o processo é o mesmo. Você não tem como errar. Vai repetir tudo que a gente fez no primeiro. Olha só, eu vou fazer 6 vezes 6 vezes 6. 6 ao cubo. Quanto que era mesmo? 216. Show de bola. Continuando, pego esse, derreto. Pego esse, derreto. Junto, formo esse. Mas isso aqui é o quê? Um paralelepípedo. Ele te deu duas dimensões, 8 e 8, e quer achar a terceira. Dá para achar a terceira ou não dá? Dá. Vai ser o quê? X, que ele quer ir. Mas antes, só uma coisa. Se eu tenho 8 e 8, uma face dele daí vai ser exatamente que figura geométrica? Show, um quadrado. Continua comigo agora nas nossas contas. Olha, como foi falado anteriormente, você tem V3, que é o volume que você quer, é igual ao quê? Ao volume do primeiro cubo mais o volume do segundo, que ambos foram o quê? Derretidos. E você conclui que V3, como é que se calcula mesmo? Show! 8 vezes 8 vezes x era um paralelepípedo? É. Em todo paralelepípedo retângulo, o reto ali, como é o nosso exemplo, o produto das três dimensões vai ser exatamente o seu o quê? Volume 1000. 8 vezes 8 vezes x é igual ao volume do primeiro. Quanto que era o volume do primeiro? Aresta ao cubo, 10 ao cubo, você já falou, 1000. Volume do segundo, 6 ao cubo, 216, show. 8 vezes 8, 64. X é igual a 1000 mais 216, vira exatamente quanto, hein? 1216. Meu querido, o 64 que está multiplicando do lado de cá, vem para cá fazendo o que agora? Dividindo. E quando ele passa dividindo, olha o valor encontrado em x igual a 19 centímetros. Sabe, meu querido, eu fico aqui me questionando. Você pegou 2 cubos, derreteu e formou um paralelepípedo. Pensa só, isso é uma coisa normal do seu dia a dia. Você pode chegar na sua casa aí e fazer algumas brincadeiras. Quero te contar um segredo. Tem uma fórmula que o pessoal manda você decorar. Sabe qual é? A relação que diz 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Mas, Rodrigo, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro? Se eu chegar aqui para você agora e falar, pega um cubinho, um cubo qualquer, uma caixinha cúbica, só que melhor, pega não, constrói. Chega lá, recorta uma cartolina, faz 6 faces, cada uma medindo 10 centímetros. Por quê? Porque lembra, cada 1 decímetro é igual ao quê? 10 centímetros. Se você chegar na tua casa, fizer isso, recortar uma cartolina com formatozinho da planificação do cubo, pede ajuda aí ao seu amiguinho, procura, vê aí. Vai ter o quê? Você cortou a cartolina, sabe? Cola, fecha, forma um cubo. Aí, procura, pega areia. Pega a areia, enche aquilo ali de areia. Fechou? Formou um cubo com 10 centímetros de aresta? Enche de areia.
Sabe agora o que você vai fazer? Um desafio. Pega uma garrafa de 1 litro, de qualquer refrigerante, de qualquer coisa. Pegou a garrafa? Ótimo. Chega, encheu de areia o cubinho e derrama. Deixa eu contar um segredo. O volume que estava dentro da caixinha era o quê? 1 decímetro cúbico. Ou seja, esse 1 decímetro cúbico, quando você entorna dentro da garrafa, vai ficar exatamente igual. Eu estou te contando um dos maiores segredos, uma das práticas disso aqui, te demonstrando que 1 decímetro cúbico é exatamente igual a quem? 1 litro. E isso é importante. Olha, a maioria dos exercícios de volume cai nessa relação, onde você tem que transformar de litro para decímetro cúbico, ou de decímetro cúbico para litro. Vamos agora para um segundo exercício. Nesse segundo exercício, a gente vai ter a seguinte relação. Acompanhe a leitura desse texto comigo. Olha como é que fica. As faces de um paralelepípedo retângulo têm por área 12. Para as faces. Eu tenho uma única, filho? Não, 2. Por quê? Porque se uma vale 12, vai ter uma oposta a ela que também vai valer o quê? 12 centímetros. Show! Continua comigo. 15 centímetros, igual eu falei com 12. E 20 centímetros. Meu aluno, muita atenção. Essa questão é uma questão que você tem que tomar maior cuidado, porque ele te dá as áreas de 3 faces diferentes e te pede o quê? O volume desse paralelepípedo. Cuidado, olha como é que fica isso numa figura. Eu chego aqui e falo para você, nessa figura daqui, você vai ter as faces frontal. Essa face aparece? Recorda comigo, acabei de te ensinar. Show, 2 vezes. Aqui e aqui atrás. Maravilha. Como é que é a área dessa face frontal mesmo? A vezes C. Maravilha. Mas só que AC 2 vezes. Essa face aqui lateral vai ser qual também a área dela? BC. Quantas vezes? 2. Faltou uma. Qual que está faltando? A base. Qual é a área dessa base daqui? AB. Que também vai valer o quê? 2 vezes. Por quê? Aqui e aqui embaixo. Mas ele não quer a área total. Ele não quer a área total. Ele te deu a área de cada uma dessas. Então, o que você vai poder relacionar para mim? Qualquer valor. Você pode chamar B de um dos 3 valores. Olha o que eu fiz. Olha o que eu chamei. Analisa. A B eu estou chamando de 20. A C de 15. E, por último, BC de 12. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando chega aqui agora, eu vou te contar um dos artifícios mais inteligentes aqui para resolver essa questão. Porque tem muitos que vão chegar, substitui, Rodrigo, passa uma letra dividindo, passa outra. Não. Você pode fazer de uma maneira tão sutil que vai matar isso em poucas linhas. Quer ver? Se eu chegar aqui, pegar esses 3 aqui, tá vendo essas 3 relações aqui do lado esquerdo? Multiplicar. Como assim multiplicar? AB, exatamente AB, vezes quem? AC, vezes quem? BC. Pode? Deve, meu aluno. Não pode, não deve. E isso vai ser igual a quem? 20 vezes 15 vezes quanto também? 12. Olha só. Chego aqui e multiplico. Me ajuda. AB vezes AC vezes quem, hein? BC. E aí, meu querido, você substitui 20 vezes 15 vezes 12. Desse aqui. Pergunto para todos aí. Presta atenção. A vezes A vai virar o quê? Azinho ao quadrado. B vezes B viraria Bzinho ao quadrado. Da mesma forma, C vezes C vai virar Czinho ao quadrado. Igual a quem do lado de lá? 20 vezes 15 vezes 12. Por favor. Tá vendo esse Azinho ao quadrado vezes Bzinho ao quadrado vezes Czinho ao quadrado? Eu poderia botar um parênteses ali e dizer que era A, B, C. Isso tudo elevado ao quadrado. E analisa comigo. Esse quadrado vai passar para o outro lado em forma de quem? Raiz. Show. E essa raiz vai ficar da seguinte maneira. Veja. A vezes B vezes C igual a raiz de quanto? 20 vezes 15 vezes 12. Mas para aí. Vamos fazer essa conta aqui rápido? Como? Assim. É muito grande. Nada. 20 vezes 15 vai dar o quê? 300. E 300 vezes 12? Poxa, 300 vezes 12? Tira os 2 zeros. Segura. 3 vezes 12, 36. Acrescento 2 zeros. Vai ficar como? 36 com os 2 zeros.
3.600, mas eu quero o que dele? Eu quero a raiz. E quanto que é a raiz de 3.600? Rodrigo, é muito grande. Da mesma maneira que eu tirei os 2 zeros anteriormente, tira agora para mim. Tirando, raiz de 36 vira 6. E bota os 2 zeros. Raiz de 100. Quanto que é a raiz de 100? 10. E você sabe que 6 vezes 10 vai dar exatamente quanto, hein? A vezes B vezes C, 60, onde A, B, C era o volume de quem? Do paralelepípedo. Valeu ou não valeu, meu aluno? Vamos agora para nossas dicas de estudo sobre a aula de hoje. Vamos lá. Ô, professor, você é o rei do cálculo. Desse jeito a matemática fica fácil. Meu aluno, a dica de estudo que eu te dou hoje sobre essa aula é para você fixar bem a ideia. Primeira, o prisma. O prisma é todo aquele sólido cujas bases são paralelas e o que mesmo? Iguais. Lembra? Como eu te falei, e as faces laterais são figuras planas. Depois você vai ter o quê? O cubo e o paralelepípedo, que eram 2 casozinhos particulares de prisma. Meu aluno, guarda, esses 2 caem em quase todos os vestibulares e você não pode errar. Casos importantes, como que a área total e o seu volume. Faça bastante exercício para fixar bem isso daí. Por quê? Porque fazendo exercício você vai ter um domínio maior sobre essa matéria. E tendo um domínio maior sobre essa matéria, com certeza vai desenvolver melhor os exercícios e também a sua nota, tanto nas provas como nos concursos. Tá bom, meu querido? Fica com Deus. Foi um prazer a gente ter tido essa aula aí juntos. Até o próximo dia e até qualquer hora. Um abraço. Na aula de hoje estudamos prisma e vimos a classificação dos prismas. Como você viu na nossa aula, tivemos os prisma reto, oblíquo, o regular, importantíssimo, todo regular é reto e a base é um polígono regular. Depois nós falamos de 2 casos particulares de prismas, quais? O cubo e o paralelepípedo. Meu aluno, o cubo, lembra? Área total, qual é a fórmula? 6A ao quadrado. Volume, qual é a fórmula? A ao cubo. E diagonal, qual era a fórmula? A raiz de 3. Depois do cubo, nós pulamos para quem? Para o paralelepípedo. Lembra? Área total, 2 vezes AB mais AC mais BC. Por que A, B e C? Porque é nas 3 dimensões distintas. No paralelepípedo, retângulo. E por último, seu volume, independente de volume, sempre vai ser o produto das 3 dimensões. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos! Meu querido mestre, a aula de hoje é uma aula super importante. É bom você fixar com seus alunos os prismas regulares, mostrar para ele, exemplo clássico, prisma hexagonal regular, mostrar toda a ideia, fazer um exercíciozinho com ele. Depois, pular para os casos particulares, quais? O cubo e o paralelepípedo, porque a gente sabe como que são importantes, como cai nos concursos hoje em dia. Fixar bem a ideia de área total, a ideia de volume, as continhas com as diagonais. Só fazendo exercício, muito exercício, é a melhor maneira para o nosso aluno guardar. Eu tenho convicção que você vai conseguir. Uma pequena dica, não esqueça de associar lá no paralelepípedo aquela relação, a soma das dimensões com a área total e com a sua diagonal. Isso também é muito válido para nós. Um abraço!